Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel, da nossa playlist Curso de CorelDRAW. Essa é uma segunda parte, na verdade, do vídeo que eu estava trabalhando anteriormente, que é o grupo de formatos. Então, se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá para você entender do que a gente está falando. Nesse vídeo especificamente, a gente vai estar vendo as 4 últimas opções do grupo de formatos. Para isso, eu vou fazer como eu fiz nos outros vídeos, colocando 2 objetos para aplicar os exemplos. Vamos lá. Então, vou copiar esses aqui. Beleza. Então, vou aumentar um pouquinho o zoom, para ficar mais fácil a gente visualizar. Selecionar os 2 primeiros objetos. E nessa barra, que é o que a gente está trabalhando nessa série, nessa sequência aí de vídeos, né? Eu tenho o soldar, aparar, intersecção, que foi o que a gente trabalhou no vídeo anterior. Agora a gente vai ver o simplificar, frente menos verso, verso menos frente e criar um limite. Então, voltando aqui, simplificar. Quando eu clicar no simplificar, ele vai simplificar. Deixa eu clicar no botão para a gente ver que é mais fácil de explicar. Vou dar um clique. Se a gente arrastar, a gente vai ver que ele criou uma forma aparada desse objeto aqui em relação ao outro. Aí, você que já viu o outro vídeo, conhece o recurso, vai se questionar, mas é a mesma coisa que o aparar? Qual que é a diferença? Então, vamos lá. A diferença é quando a gente tem mais objetos, a gente consegue notar isso. Então, deixa eu fazer uma cópia desse aqui. Na verdade, vou criar mais um objeto com uma outra cor, que fica mais fácil de explicar. Ok. Então, eu vou primeiro, nesse grupo, utilizar a opção simplificar, que foi o que a gente acabou de aplicar, que é o objetivo aqui dessa primeira parte da aula. E esse outro, que é uma cópia, são a mesma estrutura, né, de objetos, eu vou utilizar a opção soldar, que a gente viu no vídeo anterior. Ok. Soldar não, desculpa. Aparar, falei errado. Aparar. O que acontece? Visualmente, parece que a gente teve o mesmo resultado. Mas eu vou arrastar os objetos para a gente ver o que aconteceu. Vamos lá. Vou pegar esse verde, puxar um pouquinho para a esquerda, e o azul aqui, o ciano, né? Puxar um pouquinho para baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Verde, então até aqui, tudo bem. E vou puxar isso aqui um pouco para baixo, e, opa, não estão iguais. Então vamos entender o que aconteceu. O simplificar, ele apara todas as áreas não visíveis. Ele elimina as áreas que estão sobrepostas. Enquanto que o aparar, ele realmente apara apenas um dos objetos em relação ao formato dos outros. A gente aprendeu no vídeo anterior que tem uma ordem que você pode selecionar para determinar quem é que vai ser aparado, ok? Mas vamos voltar aqui então para entender. Quando a gente selecionou esses 2 objetos e clicou no simplificar, ele simplesmente eliminou a área não visível. Tanto é que se a gente pegar aqui, vou fazer com esse aqui de novo, ó. Parar com o mouse em cima do botão simplificar, ele vem o texto: apare áreas sobrepostas entre objetos. Então ele vai realmente eliminar qualquer área que não esteja visível. Para objetos mais complexos, trabalhos específicos, você vai ver que tem uma vantagem nisso, que é justamente para não ter áreas que não são realmente exibidas. Eu estou sendo meio redundante, mas deixa eu dar um exemplo. Se você for preparar uma arte para impressão, essa área de sobreposição, numa impressão do tipo offset, que é quando você faz... vamos pegar outro tipo. Como o silkscreen, que você faz realmente uma tela, eu acho que o offset funciona da mesma maneira, você faz uma tela para cada cor, ok? E na hora que você vai imprimir, você não pode sobrepor uma tinta com a outra, porque senão as cores iriam se misturar. Então, quando a gente tem um objeto desse jeito aqui, ó, realmente desmembrado, como aqui, então o que nos na verdade esse daqui da esquerda, né? O que nos interessa é o pedaço visível de cada um deles. Vou deixar mais pertinho aqui, ó, só para a gente entender. Assim. O que nos interessa é a parte visível de cada um deles.
Do que adiantaria eu preencher com tinta verde embaixo do amarelo? Vamos imaginar a impressão, ok? Então, um método de impressão com cores separadas. Se eu colocar tinta verde e depois colocar o amarelo por cima, as cores vão se misturar da tinta. Não vai dar certo. Se eu pegar esse ciano e colocar o amarelo por cima, também as tintas vão se misturar e vai ficar uma outra coisa, vai ficar um borrão. Então, nesse tipo de impressão que as cores são feitas separadamente e não a partir da mistura de cores, ok? É importantíssimo ter esse recorte específico de cada cor. Então, essa função simplificar poderia ser muito útil para essa aplicação. Se você fosse fazer essa mesma coisa através do aparar, você teria que fazer várias etapas até chegar no mesmo resultado, ok? Lembrando que essa série de vídeos do curso de Corel, eu estou apresentando as ferramentas e opções de forma simplificada para que você tenha uma noção. A minha outra série de vídeos, a outra playlist que é de como desenhar no Corel, eu mostro vários desenhos mais práticos com o uso de vários recursos, ferramentas e assim por diante. Mas vamos continuar então. Eu vou eliminar esses aqui, que foi só para a gente entender melhor a diferença das opções, né? Esse daqui tá bom, tá. Então, vou selecionar esses dois e vou para a próxima opção, que é essa aqui, frente menos verso. É bem literal, ok? Frente menos verso. Vou dar um clique e a gente já vai notar. O que aconteceu foi o seguinte, o objeto que estava na frente, a gente pode olhar aqui esse que é igualzinho, né? O objeto que estava na frente é a elipse ciano. Então, esse objeto foi aparado pelo objeto que estava atrás, e o objeto que estava atrás é eliminado, é descartado, ok? Por isso que o recurso é chamado de frente menos verso. Então, a parte da frente, ela é decrementada, é aparada, subtraída pelo verso, ou seja, a parte de trás. Agora, já fazendo essa daqui, a opção contrária. Então, vou selecionar os dois objetos. E está aqui, ó, verso menos frente. Vou dar um clique e a gente tem o resultado oposto. Então, a elipse que estava na frente, ela aparou o retângulo que estava atrás. Eu vou selecionar de novo, deixa eu só desfazer, para fazer mais uma cópia rapidinho, que eu quero ficar com os mesmos modelos. E selecionar aqui de novo, para mostrar as legendas, tá? Olha aqui. Verso menos frente. Remova o objeto da frente do objeto de trás. E no outro, frente menos verso, remova o objeto de trás do objeto da frente. Então, nesse caso, a legenda não é muito intuitiva, mas testando a ferramenta, né, aplicando o recurso, aí a gente compreende um pouco melhor. Beleza. Então, vou repetir aqui, né? O verso menos frente, está aqui. E a última opção desse grupo, que é o criar um limite. Criar um limite também é parecido com outra opção que a gente já trabalhou. Vou clicar aqui para a gente ver o que acontece. Pronto, cliquei. O que aconteceu nesse caso foi que ele criou um novo objeto, vou arrastar para a gente poder enxergar. Esse novo objeto foi feito a partir da junção dos outros dois objetos, que eram os objetos originais. Ele criou um novo objeto, resultado da solda dos dois. Vamos ler a legenda também? Está aqui, ó. Cria um novo objeto que circunde os objetos selecionados, ou seja, ele cria uma área nova a partir do contorno que circunda, ou seja, o que está ao redor. Então, poderia ter dezenas de objetos e eles seriam combinados apenas com o contorno. Só para ficar mais claro o que isso quer dizer, eu vou colocar mais um objeto aqui no meio, com uma outra cor, para ficar bem nítido, e vou fazer a mesma operação. Observem aqui, ó, vou selecionar tudo aqui e vou utilizar a mesma opção, que é criar um limite. Vou arrastar e está aqui, igualzinho. Por que igualzinho? Porque esse objeto interno não teve interferência nenhuma. Ele não está na área de contorno, ok? Não está nessa área limite. Se eu pegasse esse objeto e colocasse assim, ó, vazando dos outros, aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer outro pedaço, aí sim, ele faria parte do resultado final. Vou fazer aqui também, ó. Então dá pra gente ver bem que ele criou
um limite, né, um contorno, a partir da junção de todos esses outros objetos. Ele acaba sendo muito parecido com o soldar, a diferença é que ele cria um novo objeto a partir do contorno e não substitui os objetos originais. Se eu clicar no soldar, só para lembrar, vira tudo uma coisa só, eu não tenho um novo objeto, ok? Outra questão prática que eu já vivenciei é que para o Core eu processar e fazer essas operações de soldar ou criar um limite, o criar o limite ele processa mais rápido quando você tem muitos objetos complexos. Eu já tive experiências com composições com dezenas ou centenas de objetos e eu queria criar um limite e quando a gente aplica o soldar, ele demora mais para processar. A máquina não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali e demora mais. Isso estou falando num caso mais extremo, tá? Com muitos objetos mesmo. Então, essa opção de criar um limite vem a calhar porque ele processa bem mais rápido. Beleza, essas são as ferramentas, mas eu vou mostrar mais uma forma de chegar nesses recursos, ok? Então, do jeito que a gente aprendeu aqui eu tenho dois objetos, então vou colocar dois aqui rapidamente só para acessar o menu. Eu tenho dois objetos, a barra superior muda automaticamente. Se eu quiser abrir uma janela que eu posso aplicar esses recursos, mas de uma maneira um pouquinho diferente, só que com o mesmo resultado, eu posso vir no menu Janela, Janelas de encaixe, e eu tenho aqui o menu Formato. Nessa janela, eu tenho exatamente as mesmas opções que a gente viu. Soldar, aparar, intersecção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e limite. Então, a gente consegue o mesmo resultado. A diferença é que com essa janela eu tenho essas duas opções, ó. Deixar o objeto de origem original e deixar o objeto de destino original. O que seria isso? Quando eu tenho uma composição, vamos de novo aqui, ó. Fazer só um exemplo para ficar bem entendido. Eu tenho esses dois objetos. Quando eu venho por aqui e soldo, eu não tenho essa opção de, eu vou deixar o objeto original ou não, tal. Aqui eu tenho. Então, tendo essa opção marcada e clicar, vamos fazer assim, ó, eu clico nesse objeto, soldar a, e eu clico no objeto que eu quero soldar. Puf, criou. Mas olha, eu vou arrastar, olha aqui, ó, o objeto original, no caso o objeto de origem, ele foi mantido original, sem modificação. Vamos repetir o processo? Vou desfazer, vou clicar nesse, vou marcar as duas opções e vou clicar no soldar a e clicar no outro objeto. Vou arrastar também e olha o que acontece. Os dois objetos foram mantidos, que eram os objetos de origem e destino. Beleza? Então, com essa janela aqui de opções de formato, a gente tem esse controle mais detalhado, ok? Ó, do mesmo jeito aqui tem as opções para cada uma delas, tá? Então é isso. Esse foi o grupo de formatos, onde a gente trabalhou desde o agrupar, combinar e passou por todas as opções específicas aí, soldar, intersecção e assim por diante. Espero que tenham compreendido bem. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, dá um joinha pra gente aí para dar uma força no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!